Quem puder, trouxe Bíblia ou um aplicativo no celular que tenha Bíblia e quiser abrir Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, nós vamos ler e orar. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei, do pecado e da morte. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, porque tu és Senhor nesse lugar, nesse ambiente. É Senhor sobre as nossas vidas. E, Pai, nós queremos permanecer debaixo dessa influência do seu Espírito, Senhor, fazendo a sua vontade, crendo no teu sobrenatural. A semelhança de Paulo, eu digo que me seja dada a palavra e que eu faça como convém fazer. Senhor, que eu fale aquilo que está no seu coração, que a inspiração do seu Espírito venha, transformando a sua palavra num martelo que esmiuça a penha, que quebra a dureza, que faz que a ignorância caia por terra. Obrigado, Pai, pelo Espírito de sabedoria e de revelação, de pleno conhecimento da verdade, produzindo a abertura dos olhos espirituais, capacidade de ver aquilo que só a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, pode mostrar, Senhor. No amém dessa palavra, aquilo que está no seu coração seja cumprido nessa noite. O amor, o interesse de alcançar, de libertar, aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre cada indivíduo aqui. Amém, Senhor. Se manifeste em nome de Jesus. Sobrenatural. O Espírito da sua palavra. E manifestação nesse tempo. Para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, eu tenho, como eu já disse, um tempo aqui para ministrar a Ti. Confio, creio no Espírito me conduzindo a fazer isso de forma precisa, né, no tempo que tem. Não sei se você prestou atenção, porque às vezes quando a gente é só um leitor casual da palavra, a gente não consegue extrair, né, o cerne daquilo que está sendo dito. E glória a Deus para isso, o Senhor capacitou, a Bíblia diz, Ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com essa capacidade. Isso não é uma característica peculiar, nem um mérito, é uma capacitação sobrenatural que vem exatamente para que haja crescimento, a Bíblia diz, no corpo de Cristo, avanço no corpo de Cristo. E esse texto começa dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no segundo versículo ele vai dizer, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Então ele fala sobre duas leis aqui, que pairam, que estão exercendo influência sobre a humanidade. A lei do Espírito da vida e também a lei do pecado e da morte. E quando ele fala sobre a lei do Espírito da vida, ele diz, me libertou. Sim? Está comigo? Sim. Me libertou da lei, do pecado e da morte. Então ele fala sobre uma intervenção de algo que aconteceu para nos livrar de algo que já estava acontecendo. É sobre essas pontuações, esses detalhes que às vezes a gente lê e passa desapercebido, que Deus traz iluminação nesses momentos, nessas horas de culto, onde a gente está exposto à palavra, para a gente entender. Ele começa dizendo, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E depois fala sobre uma condição de prisão que ele chama da lei, do pecado e da morte. É uma condição que mesmo que não houvesse compreensão, entendimento sobre a humanidade, ela se encontrava nessa condição. Que condição? Debaixo de uma lei, né? Quando fala sobre lei, fala sobre regência. Quando fala sobre lei, fala sobre regras impostas ou colocadas para reger. Estão comigo? Sim. E aqui fala sobre algo que já vinha exercendo esse poder de influência, de regência, que na maioria das vezes as pessoas não estavam percebendo até esse ponto dela ser nomeada ou denominada, né? Porque apareceu algo para desfazer isso. Ele diz, porque os que estão em Cristo não há condenação, porque a lei do Espírito da vida, uma nova lei, libertou. Veja que o verbo libertar aqui está no passado. Então se ele diz, nos libertou, é porque existia uma condição de prisão.
Ninguém é livre a menos que... Ou ninguém é posto em liberdade, vamos melhor colocando. Ninguém é posto em liberdade a menos que ele estivesse preso. A menos que ele estivesse debaixo de alguma condição. É verdade. E é bíblico também que essa condição de prisão, ela muitas vezes não é perceptível às pessoas. Tanto que em um dado momento Jesus estava pregando, nesse mesmo capítulo, não, agora é em João 8, perdão, aqui é Romanos 8. Mas em João 8 Jesus está pregando e ele fala desses textos emblemáticos que a gente conhece, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles acharam estranho ele fazer esse tipo de colocação, porque eles não se consideravam presos a nada. Eles disseram, como assim? Vos libertará se a gente não é preso? Nós somos filhos de Abraão. Eles falando agora dentro de um contexto cultural, eles estavam dizendo, a gente sempre teve autonomia. Nem verdade era, porque desde Babilônia que Israel estava debaixo do governo de outros reinos, e nesse exato momento eles eram subordinados a Roma. Aqui não é uma aula de história, mas só para vocês verem que a reclamação deles era descabida, porque eles na verdade não eram soberanos, eles estavam presos. Mas quando Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles nem tinham conhecimento que estavam debaixo de uma prisão. E é por isso que aqui ele chama de lei do espírito da vida, ou melhor, lei do pecado e da morte. Porque isso foi uma regra imposta. Por que às vezes as pessoas não reconhecem que não estão presas? Porque elas não escolheram aquilo. Olha como isso é interessante. Por que a humanidade, genericamente falando, não reconhecia que estava preso? Porque elas não escolheram aquilo. Essa condição de prisão, a lei do pecado e da morte veio sobre as pessoas. Elas não decidiram, eu quero isso. Veio como um legado da figura representativa de autoridade, Adão, que era a cabeça de raça, ele que gerou as primeiras pessoas. E num dado momento, quando Adão rompeu com Deus, fazendo aquilo que ele disse para não fazer, a Bíblia diz que pelo pecado de um homem entrou a morte, e a morte se estendeu a todos. De forma que na sequência desse texto vai dizer, porque todos pecaram. Todos pecaram. Esse todos pecaram não quer dizer assim, todos cometeram um erro. Todos quebraram uma regra. Todos violaram uma transgressão. Não é isso que ele está falando em si. Ele está falando, todos por natureza se colocaram debaixo de uma condição de pecado. Talvez o Eduardo, que é novo, vai ouvir algumas coisas que ele está desacostumado a ouvir. Mas dentro desse contexto, Eduardo, da religião, as coisas basicamente são medidas sobre o padrão permissão e proibição. Tanto que as pessoas dizem, minha religião não permite. Já deve ter ouvido algo parecido com isso. Sim ou não? Sim. Eu não faço isso porque minha religião não permite. Eu não faço isso. Agora, de onde vem essas coisas que não foi de Deus? De onde vem essas coisas que não foi de Jesus? Não foi mesmo. Isso é como o homem, dentro das suas limitações, fez uma leitura das coisas, entendendo que pecado é algo que é contrário à natureza de Deus. Logo ele concluiu que se alguém quer se relacionar com a natureza de Deus, ele precisa não pecar. Só que levante a mão aqui a pessoa que consegue viver sem pecar. Ou cite as pessoas que viveram de Adão para cá sem pecar. Logo, a humanidade estava, por natureza, condenada à separação de Deus. Se o padrão de relação com Deus é a ausência da prática do pecado, todo mundo está condenado. E era isso que Jesus estava dizendo. Ou melhor, foi isso que Paulo disse em Romanos, quando ele disse, pelo pecado de um homem entrou a morte, e a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. O que aconteceu, na verdade o que acontece, que as pessoas elas desenvolvem vida prática de pecado, de erro, de coisas antinaturais muitas vezes, e principalmente contrárias à natureza de Deus. O que acontece é exatamente em função delas estarem debaixo de uma condição que elas não escolheram estar, mas que caiu sobre elas. Que é o que? A lei do pecado e da morte. Quando o homem pecou, ele decaiu da posição de relação com Deus, automaticamente ele se encontrou em condenação.
E essa condenação era o quê? Era uma predestinação ao inferno. Estava separado de Deus, não pelas coisas que ele fazia. Olha como a religião rege as coisas erradas. Você está separado de Deus pelas coisas que você faz. Mas o que a Bíblia diz não é que você está separado de Deus pelas coisas que você faz. É que você faz coisas erradas por estar separado dele. É verdade. Logo, você nunca vai conseguir se livrar daquela condição até que você volte a estar ligado com ele. Veja, amados, esse tempo que a Bíblia diz assim, mas a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, é o tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, onde Deus enviou Jesus para consertar aquilo que nenhuma lei foi capaz de fazer, desde aquele primeiro ponto onde o homem se separou de Deus e veio se esforçando de boa vontade, com boa disposição, com boa fé, como a gente diz hoje, tentando acertar, se abstendo de coisas, porque ele entendia que aquilo era o padrão, e mesmo assim o melhor das pessoas que tentou fazer essas coisas, ainda se encontrou em falha. Por quê? Porque ninguém em si mesmo pode atingir esse padrão. É verdade. Mesmo se a pessoa nascesse, se colocasse dentro de uma bolha, o que a Bíblia diz sobre ela é que o seu destino eterno foi decidido não pelas coisas que ela faz, mas por algo que uma pessoa fez. Isso é uma chave tão poderosa que as pessoas não conseguem entender. E a nossa tentativa em Deus é falar, veja só, Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo a partir do 1. Paulo está falando aqui com um povo, né, que era gentil, ou seja, eles não tinham a cultura judaica, eles não sabiam sobre aqueles padrões de religião, mas eles começaram a ouvir sobre Jesus. E eles foram salvos por começar a ouvir sobre Jesus. E o texto vai dizer assim, vocês, Paulo falando com os efésios, moradores da cidade, nativos da cidade de Éfeso, na Grécia, diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam, preste atenção, eles viviam o quê? Em transgressão e pecado. Aí vai explicar por que eles viviam em transgressão e pecado. Porque eles seguiam a presente ordem do mundo. Então eles estavam debaixo de uma condição que fazia com que eles vivessem aquilo, consciente ou não. Vocês seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, que está falando do diabo aqui, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Versículo 3 ele vai dizer, anteriormente todos nós também estávamos assim. Aqui ele está estabelecendo uma distinção entre ele, como alguém que já tinha experimentado da liberdade que a lei do Espírito da vida produz. Ele não está dizendo eu sou melhor do que você, ele não está dizendo eu nunca errei como você, ele está falando apenas daquilo que pode acontecer quando você recebe essa condição da lei do Espírito da vida. Ele vai dizendo, anteriormente nós também estávamos do mesmo jeito. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, ênfase no final da frase. Como os outros ou como os demais, éramos por natureza merecedores da ira. Essa expressão merecedores da ira quer dizer destinados ao inferno. Agora, o que ele diz antes, Éder? Ele não diz que nós estávamos destinados ao inferno pelo nosso comportamento. Nós estávamos destinados ao inferno pelas coisas erradas que fazemos, pelo cigarro de maconha que a gente fuma, pelo chifre que a gente põe. Eu estou dizendo que isso é bom, que isso é certo, ou que você deve fazer isso. Eu estou dizendo que o entendimento errado é que as pessoas estão destinadas ao inferno pelas coisas que ela faz. Mas é o contrário, elas fazem essas coisas porque estão destinadas ao inferno. Desse jeito. O texto vai explicar, éramos como os outros por comportamento, merecedores da ira, Não. por natureza. O que aconteceu quando o homem, Adão, pecou e estendeu à humanidade essa condição, é que o que foi afetado neles foi a sua natureza. Quando falo de natureza, você consegue entender? Natureza é aquilo que é a sua essência. Natureza é aquilo que é a sua essência. O homem foi criado naturalmente, essencialmente ligado a Deus. Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem era vivo no espírito. O homem se relacionava com Deus no mesmo plano, vamos dizer assim. Embora ele tivesse um corpo, ele estivesse nessa terra, ele era um ser
espiritual. Quando você acaria Gênesis 1 com João 1, Evangelho de João, os dois textos falam sobre o princípio, sobre a criação. Gênesis 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, disse Deus, e por aí vai. Sim ou não? Sim. E o Evangelho de João vai dizer, no princípio, então está falando da mesma coisa. No princípio era o verbo, só que agora a figura central é Jesus. E ele diz, no princípio era o verbo, Jesus, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí vai dizer, por ele todas as coisas foram feitas, e nada sem ele se fez. Jesus era aquele verbo, era a palavra que Deus dizia, e disse Deus haja luz e houve luz. E o que é que isso tem a ver com as coisas que eu estou dizendo aqui? A continuidade do texto vai dizer, nele quem? No verbo, em Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que homens aqui? Se é o contexto da criação, a luz dos homens era Adão e Eva. E por que está dizendo homens? Porque ali ele era a representação da humanidade vindoura. Ele era a representação do que viria depois. Aí ele diz, nele estava a vida, nele quem? No verbo, em Cristo, que era o princípio, e a vida era a luz dos homens. Esse texto quer dizer que o homem, Adão, o primeiro homem, e a primeira mulher ali colocada na terra como cabeça de uma raça que se iniciaria, eles tinham o Cristo neles, como uma luz que era por fora. Quando o homem se emancipou de Deus, quando ele fez exatamente aquilo que não tinha que fazer, aquela luz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, aquela luz se apagou. Por isso que imediatamente eles perceberam que estavam nus, porque eles sempre tiveram luz. Nunca tinha percebido. Aquilo nunca tinha sido incômodo, aquilo nunca tinha representado algo que comprometesse a sua relação com Deus, a ponto de dizer, Deus vai vir aí, eu preciso me cobrir. Por quê? Porque embora eles estivessem nus, a ênfase não era o seu corpo, era o seu espírito. Desse jeito. E o que aconteceu quando quando eles morreram espiritualmente, ele, Adão, como cabeça de raça, ele estendeu a sua natureza. Porque é um princípio lógico que a Bíblia estabelece. Você gera segundo a espécie. Se Adão e Eva tivessem feito filhos antes de cair, eles tinham feito filhos ligados a Deus. Mas toda a humanidade que veio depois de Adão, eles vieram separados de Deus. Agora, só para não ficar pesado à noite e a gente pensar em coisas, da mesma forma, amados, que o homem não escolheu viver debaixo da lei do pecado e da morte, mas alguém que era representativo transferiu para ele essa condição. Também veio alguém depois e atribuiu a nós algo que a gente não precisou fazer. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que foi a justificação. Para você entender, vamos pegar a progressividade aqui das coisas. Gênesis capítulo 4. Se você nem quiser abrir porque o tempo não nos permite, vai dizer assim, versículo 6. O Senhor disse a Caim, isso aqui é aquele cenário onde a Bíblia diz que depois de um tempo veio Caim e Abel, dois irmãos, trazer ao Senhor uma oferta daquilo que era a sua labuta, o seu trabalho. Um era agricultor, outro era pastor de ovelhas. Então o agricultor trouxe da agricultura, o pastor de ovelhas trouxe da ovelha. Nada de errado nisso. Só que o texto mostra que Deus acolheu o que Abel trouxe, mas rejeitou o que Caim trouxe. Isso mostra também que o que determina se Deus vai receber ou não o que a gente dá, não é o que a gente está trazendo, é o coração com o que a gente está trazendo, é o envolvimento que a gente... Porque 3 João vai dizer no versículo 12 que... Por que Deus rejeitou a Caim? Porque as suas obras eram más. Mas a ênfase que eu quero dar é isso. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer bem, não é certo que serás aceito. Isso era o padrão. O único padrão que viabilizava a relação das pessoas antes da lei do Espírito da vida, antes da manifestação de Jesus. O único padrão que viabilizava a relação das pessoas com Deus era se elas fizessem o que é certo. Se você fizer certo, você vai ser aceito. Por isso que até hoje tem essa ideia. Permitido, proibido, permitido, proibido. Ninguém considera isso. Se você fizer bem, não é certo que serás aceito. Porque o que foi que fez com que o semblante de Caim se transtornou aqui? Foi não ter experimentado o sabor de ser aceito.
Porque ele sabia. Nenhuma vez Deus vai dizer assim, como algumas pessoas já disseram, porque você tinha que trazer ovelha, porque sacrifício é com bicho. Não. Deus não pontuou isso. Não. Ele não pontuou o bem em si, a oferta em si. Ele pontuou o procedimento. Porque naquele padrão, onde a graça não estava em manifestação, ou procedia correto, ou então não era aceito. Se for proceder bem, não é certo que serás aceito, mas se proceder mal, olha como as coisas funcionavam. Se você proceder mal, saiba que o pecado bate à sua porta, o seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. O que ele estava falando existe uma condição no mundo onde as coisas vão convergir contra você. E você tem que lutar contra elas. É você que tem que lutar contra elas. Vamos ser honestos aqui, amados, como pessoas inteligentes. Qual é o ser humano que sozinho luta contra o pecado e vence? Nenhum. Mas essa era a realidade. Por isso que o texto seguinte, em Gênesis 6, vai dizer: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, e era apenas continuamente má. O que aconteceu a partir daqui, a gente não tem tempo para falar disso, e nem a ênfase da nossa mensagem, é que a maldade foi só o quê? Multiplicando-se, multiplicando-se, multiplicando. Por quê? Porque as pessoas estavam debaixo dessa condição. A gente produz a partir da atmosfera, da natureza que a gente está debaixo. A ponto de Deus se arrepender, o texto diz, e veio o dilúvio. Isso aí é o assunto complementar. Mas a ênfase que eu quero dar para vocês, e é a minha mensagem hoje, é que só existe essa propagação maior de erro, de pecado, de morte, porque há uma natureza que foi comprometida. As pessoas estão debaixo de uma natureza, sem perceber, elas estão presas. Só que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para fazer o quê? Para criar uma nova religião? Não. Para criar os evangélicos? Não. Não, ele veio consertar aquilo que foi comprometido lá no começo. Glória a Deus. E o texto vai dizer que, assim como pelo pecado de um homem a morte entrou e se estendeu a todos, foi também a obediência de um homem. Obrigado, Jesus. Que fez com que essa condição fosse tirada. Porque desde aquele tempo as pessoas, leis foram estabelecidas. Lei de sacrifício, lei disso, lei daquilo, para que as pessoas se sentissem reaproximadas, para que as pessoas se sentissem de novo em contato com Deus. Mas aquilo era paliativos, tanto é, ou a prova é, que aquilo precisava ser feito de novo e continuamente. Romanos 5:20 vai dizer: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Até hoje, muitas pessoas pensam que aquela lei que foi dada ali era para salvar as pessoas. Mas a lei nunca veio para salvar ninguém. Por quê? Porque Deus sabia muito bem, como Ele sempre soube, que nenhum homem era capaz de cumprir as coisas à risca, a ponto de produzir na própria vida deles resposta de salvação. E não está em nenhum lugar na Bíblia dizendo isso, amados. Pratique a lei e você vai ser salvo. Não, a Bíblia diz que a lei veio para ressaltar a transgressão. Porque sem lei as pessoas se perdiam. Então aquilo veio para sinalizar. Você está fazendo errado. Era só o que estava acontecendo. Romanos 2:12 vai dizer: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei, ou seja, debaixo da lei, pecaram, pela lei serão julgados. O que ele está dizendo? As pessoas estavam separadas antes da lei e continuaram separadas depois dela, porque a lei não tinha esse poder de devolver. Porque o problema do homem não é o comportamento, o problema é a natureza. O que aconteceu é que foi transferido ao homem uma natureza. A que homem? A todos, inclusive a mim e a você. Que natureza era essa? Uma natureza caída, uma natureza separada de Deus. E o que Jesus veio fazer aqui, como eu disse, fazer uma nova igreja, uma nova religião? Não, Ele veio nos resgatar. Em que lugar? Na nossa natureza. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus estava pregando aqui, Eduardo, já tinham pessoas religiosas mais tarimbadas do que ele. Dentro da religião da época, que tinham mais conhecimento do que ele. Ou pelo menos igual a ele, que eram rabis, mestres da lei. De que lei? Da lei judaica. Pessoas que sabiam muita coisa.
Mas eles viam que na vida de Jesus tinha algo diferente, que algo que operava mais do que regras, operava vida, a ponto de um desses doutores da lei, conhecedores profundos da lei, procurá-lo à noite e dizer: e aqui, ó, entre nós, caiu uma moeda aqui no chão, vamos conversar só nós dois aqui, disfarçando. Como é que eu faço? Não quero que as pessoas saibam, as pessoas que sabem que eu já sou um doutor da lei, as que sabem que eu conheço a lei, porque diz que ele procura ele à noite. Não quero que as pessoas percebam, saibam que eu estou aqui lhe perguntando isso, mas qual é a diferença entre nós? Porque você é rabi, eu estou parafraseando. Aqui é a história de Jesus com Nicodemos em João 3. Mas estou parafraseando a meu jeito. Qual é a diferença entre nós? Porque você é rabi, eu sou também. Mas eu vejo que você faz coisas que eu não faço. Você vive coisas que eu não vivo. É, bem isso. Como é que eu entro nesse ambiente de vida? A resposta dele, como todo bom gaúcho diz, a resposta de Jesus fez cair os boteados do bolso dele. Porque Jesus não disse: eu vim trazer uma nova religião e você vai ter que mudar para essa. Não, graças a Deus que não. Graças a Deus. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Eita, glória. Eita! Como toda pessoa natural, ele fez: como assim? Se eu já sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe. A mensagem implícita que revela o que nós estávamos falando aqui era, parafraseando Jesus, era como se ele estava dizendo: você pensa mesmo que a base da vida e da relação com Deus é proibição e permissão? É o que você faz ou deixa de fazer? Não, é o contrário. Essas coisas todas que você está fazendo errado é por causa da sua natureza que foi comprometida. Então, já que é um problema de natureza e não de comportamento, e não se muda o comportamento até que se mude a natureza, ele disse: você precisa nascer de novo. Amém. Glória a Deus. Como é isso? Vou entrar na barriga da minha mãe. Ele disse: não, o que é nascido da água, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é necessário nascer da água e do Espírito. Ele já tinha nascido da água, da gestação, o líquido amniótico. Ele disse: você não vai precisar nascer de novo da água. Você não vai ser um bebê de novo. Mas soou muito estranho, assim como sou estranho para muitas pessoas, porque ninguém que já vive hoje fisicamente vai nascer de novo fisicamente. Por quê? Foi Jesus que disse: já nasceu da água, não vai nascer da água de novo. Mas é necessário, ele foi enfático e disse: eu tenho que lhe dizer que é necessário nascer de novo. Oh, glória. Eita, glória. Amém. Deus é bom. Então o que ele precisava saber a fundo é: o que é isso então? O que é esse nascer de novo? Já que é uma necessidade. Esse nascer de novo, depois Jesus ministrou várias vezes isso, foi pregando isso várias vezes, que esse nascer de novo é a devolução da vida no espírito humano. É aquela luz que foi apagada por causa da morte, sendo reacesa. E o texto de Romanos vai dizer que pela transgressão de um homem a morte entrou e se estendeu a todos, porque todos pecaram e destituídos, carentes estão da glória. Glória é uma palavra que é sinônimo de luz. Todos precisam dessa luz novamente. Destituídos estão da glória de Deus. E o texto vai continuar dizendo: mas assim como o pecado entrou por um homem entrou a morte também pela obediência de um homem. Oh, glória! Do mesmo jeito que a culpa, a dor, a separação e uma lei de morte caiu sobre a humanidade, de igual modo, uma condição de espírito e vida ficou disponível sobre a humanidade. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo e para dar às pessoas a oportunidade de serem nascidas de novo no seu espírito. Amém. Glória a Deus. Romanos 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura não é que você virou outra pessoa, seu cabelo preto ficou louro, seus olhos escuros ficou azul. Não tem nada a ver com isso. É que o espírito humano foi recriado. Glória a Deus. Isso é o que ele diz. A lei do espírito da vida nos libertou. Amém. Se está dizendo libertou é porque estava preso. Eu conheço, amados, isso já foi uma verdade na minha própria vida, de me propor a viver acertando, de me propor a viver evitando coisas. Porque na minha leitura tinha que ser assim. Porque é natural que aquilo que é errado nos separa de Deus. É bíblico, inclusive. Só que o que não foi dito para nós com todas as letras é que tudo que a gente faz é por causa da natureza.
humana que foi comprometida lá no Éden. E às vezes quantas pessoas boas você conhece que até hoje está tentando apresentar um comportamento perfeito e não consegue. Porque a única forma das pessoas é romperem com ciclos viciosos de erro, de pecado, de vícios. A única forma é se elas entenderem a ordem das coisas. Primeiro você nasce de novo, depois você para de ser refém dos comportamentos da antiga natureza. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro você recebe Jesus como aquele que é capaz de fazer nascer de novo. Glória a Deus. E depois essa nova natureza começa a frutificar frutos da justiça que ele alcançou. Glória a Deus. Vamos voltar lá para o começo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, ou como era o padrão. Aí depois Romanos 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. Justiça no contexto bíblico é sinônimo de aceitação. Olha só que interessante. O que é que a Bíblia está dizendo com isso agora? Que a aceitação, depois da manifestação do Espírito da vida, da lei do Espírito da vida, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Amém. Aleluia. Ali Deus estava dizendo, porque recém as coisas tinham acontecido, você tem que proceder bem, senão você não vai ser justo. Você tem que proceder bem, senão você não vai ser aceito. Só que de lá até Jesus, todas as pessoas tentaram ser justas e nunca conseguiram. Tentaram ser aceitos e nunca conseguiram. Aí Deus viu isso e disse: assim como um homem fez com que a transgressão entrasse e se estendesse a todos, eu vou também enviar um homem que vai cumprir em seu corpo as exigências da lei para atribuir justiça. Então eu e você hoje estamos aqui e a gente pode levantar mãos e dizer: somos salvos, não porque a gente é perfeitinho ou porque não faz nada de errado, mas a Bíblia diz pela obediência de um homem. Aleluia. Ele cumpriu o que nós não podíamos cumprir, ele sofreu aquilo que a gente não podia sofrer. E tem coisas que às vezes a gente não entende, porque no aspecto substitutivo da obra de Cristo, vai ser muito claro, a Bíblia vai mostrar muito claro que desde que Adão pecou a primeira vez, ele só podia se relacionar com Deus, mesmo que limitadamente, se algum sacrifício fosse feito. O que era que aquilo rezava? O que é que aquilo dizia? Que o homem não, o problema da morte, da separação, do pecado que foi criado, não podia ser ignorado, não podia ser jogado para debaixo do tapete. Então a única forma do homem se aproximar de novo de Deus era se aquele problema do pecado fosse resolvido. Como ele seria resolvido? Um inocente tinha que pagar pelo culpado. Então eles sacrificavam um animal, como um cordeiro, como um inocente. Aí tinha que ser assim, não podia ter alejo, não podia faltar uma perna, não podia... Isso era tudo coisas simbólicas. O que isso queria dizer? Não podia ser coxo, não podia ser cego, não podia... O que isso queria dizer? É que para poder produzir a aproximação, tinha que ser a culpa cair sobre alguém que não tinha defeito. A culpa do defeituoso, porque o defeituoso sou eu e você. O troncho, o doente, o cego. Falando pela perspectiva figurativa aqui, espiritual aqui. E cada vez, aquilo foi Deus implantando na mentalidade das pessoas. Cada vez que você sacrificar um animal desse, você pode de novo se aproximar de mim. Só que como aquilo não era um sacrifício perfeito, aquilo só mantinha aceitação, aquilo só gerenciava a aceitação até a próxima queda, até o próximo pecado, até a próxima quebra. Aí culpa vinha de novo, condenação vinha de novo, um cesto de separação estava de novo ali, dizendo a você que você tem que consertar tudo que você tem. Só que a lei dizia, não é só assim, tem que sacrificar. O inocente tem que morrer pelo culpado. Aí João Batista, precursor de Jesus, estava pregando ali, de repente ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, apareceu na multidão. Aí para mim, para vocês isso é poético, é estranho, mas para aquele povo que estava acostumado com essa cultura de sacrifício do Cordeiro, eles sabiam que o Cordeiro tinha um papel. Qual era? Substituir o culpado. Só que o Cordeiro comum, ele não tirava o pecado, ele cobria. É como se, figurativamente, é como se aquele sangue viesse sobre o pecado e ele está ali cobrindo, mas o dia vai se passando, o sangue vai escorrendo, vai secando, vai perdendo. Figurativamente, estou só tentando trazer uma explicação ilustrativa aqui. Daqui a pouco aquilo já não cobria mais. E embora essa cobertura do sangue viabilizasse momentaneamente a relação do homem com Deus, a culpa continuava ali. Tá entendendo? Estava coberto, mas estava ali.
Por isso que precisava de novo. Por isso que precisava outra vez. Quando João Batista estava pregando ali como precursor e Jesus apareceu, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado. Foi esse? Não, que tira. Que tira. Olha a diferença. Glória a Deus. E é por isso que Hebreus vai dizer, que a carta aos Hebreus vai dizer que ele foi oferecido como cordeiro de uma vez por todas. Aleluia. E não precisa mais sacrifício nenhum. Glória a Deus. Amém, Senhor. Você está comigo, amado? Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, vai falar desse dito cujo João Batista, ele vai dizer assim, ó: João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, aquele que vem depois de mim, tem a excelência, portanto já existia antes de mim. E todo mundo sabe que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, fisicamente falando. Sim. Então ele já existia antes de mim. Ele não estava falando da existência física de Jesus apenas. E ele diz: porque já existia antes de mim, e da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. O versículo 17 vai dizer: porque a lei, que era o recurso que eles tinham, o suposto recurso para se aproximar de Deus, a lei, não faça isso, não faça aquilo, sacrifique, não coma isso, carne de porco, carne disso, não faça isso, não trabalhe no sábado. Aí ele vai dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Aleluia. Amém. Ele estava dizendo: esse aí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos recebido dele graças sobre graça. Essas pessoas até esse momento não tinham experimentado o que era graça. Elas só sabiam aquilo que era meritório. Veja aqui um texto para você entender o que eu estou dizendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deus é bom. Falando sobre a lei. Cadê? Isso aqui, ó. Ele vai dizer assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Amado, você já pensou numa boa notícia dessa? Já pensou que esse povo estava vindo desde o começo, tentando apresentar um padrão meritório, um padrão de acertos? Imagina, né? E sempre fracassando, porque a lei regia o seguinte: se você errar num, você está condenado em todos. Quem ia atingir esse padrão? Ninguém, nunca. Não tinha como. O padrão da lei era assim, ó. A lei diz: não adulterarás. Aí Jesus diz: não, isso é o que vocês, é assim que vocês leem sobre a lei. Porque você acha que o problema está no que você faz em si. Mas o problema não é você ir para a cama com uma mulher que não é assim. Isso aí é a coroa do problema. O problema é, se você pensar numa mulher que não é sua, você já está condenado. Isso era o padrão da lei. Qual é o ser humano que atingir salvação num padrão desse? Ah, deu um tiro em alguém, não matarás. Ah, não, isso é como vocês interpretam a lei. Que você pode viver de qualquer jeito, desde que você não dê um tiro em alguém. Mas a essência da lei não é essa. A essência da lei é só se você desejar o mal, você já matou ele. É verdade. Aí quem era que ia ser salvo num padrão desse? O que Jesus estava dizendo era isso, que até hoje os crentes não entendem. Eu estou falando dos próprios crentes. Sim. O que Jesus estava dizendo é: ninguém vai atingir salvação por esforço próprio. Ou você recebe o que foi dado, então É verdade. não vai fluir. Pensa numa notícia boa, mas ele diz: é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Glória a Deus. É verdade. É verdade. Aí Romanos 5:21, e já estou entrando para o final da mensagem. Romanos 5:21 vai dizer assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte. Está falando sobre duas partes aqui. Depois que Adão pecou até Jesus vir, havia um reinado do pecado. Ele diz: reinou na morte. O que é a morte? É o fim da vida física? Não, o fim da vida física é só a coroa da morte. A morte é todos os derivados daquilo que entrou no mundo e que faz com que as pessoas sejam tão contrárias à natureza de Deus.
Aí ele diz, assim como o pecado reinou na morte, teve preeminência, teve supremacia, teve lugar de saliência na vida, no comportamento, na atmosfera da vida das pessoas. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Glória. Amado, isso foi para envergonhar o diabo. O diabo estava dificultando as coisas cada vez mais e vendo, nenhuma pessoa vai acertar, nenhuma pessoa vai conseguir fazer. E por mais que eles tentem, eles ainda vão estar no final condenados, porque era por natureza merecedores da ira. O que ele não contava era que o que Jesus faria mudaria a nossa natureza. 1 Pedro diz que quando nós ouvimos a mensagem, cremos no que Jesus diz, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. O que muda numa pessoa quando ela recebe Jesus não é o seu jeito de falar, não é as suas roupas, isso aí é a consequência. O que muda é a sua natureza. Era o que Jesus estava dizendo a Nicodemo, você tem que nascer de novo. E sabe o que a Bíblia chama lá em 1 Coríntios 15? Chama Jesus de segundo Adão. Porque ele tem o mesmo status. Cabeça de raça. Quando fala sobre cabeça de raça, fala sobre sobre o poder da autoridade extensiva, da influência extensiva. Aquilo que vem sobre o cabeça também respinga ou vai sobre os outros. De forma que Adão fez com que a morte entrasse, e como ele era cabeça de raça, ele gerou pessoas mortas espiritualmente. Mas Jesus veio como segundo Adão, e como a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e não pecou, isso é o que a Bíblia chama de condenar o pecado na carne. Jesus sofreu todas as coisas, condenou o pecado em sua própria carne, e a Bíblia vai dizer claramente que ele veio como unigênito de Deus, único filho. Eu preciso explicar o que é único? Único é único. Se Jesus veio como único filho, isso quer dizer que eu e você éramos filhos de Deus? Não. Que a humanidade era filho de Deus por natureza? Não. E isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Mas o texto diz que ele veio como unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, único Filho. Só que quando Jesus vem, cumpre as justas exigências da lei e morre e ele é sepultado, a Bíblia diz que agora ele ressuscita como primogênito. Aleluia! É a história sendo invertida. Ó. Adão nasceu ligado a Deus, perdeu a sua condição de vivo, a posição de justiça, vive espiritualmente, e gerou pessoas separadas de Deus. Aí Jesus veio como o único que estava ligado a Deus, mas assumiu o nosso lugar, viveu como homem, como alguém que estava desligado. Jesus provou separação de Deus. Jesus morreu a nossa morte, ele estava ali exatamente como cordeiro substituto. Não era mais algo figurativo, era literal. O que as pessoas não entendem hoje, por isso a fé delas é fraca, é que dizer que Jesus levou nossos pecados não é uma frase filosófica nem poética, é uma frase literal. Amém. De forma que a realidade espiritual, o reino das trevas, se apossou de Jesus e de seu corpo. De forma que ele, Jesus, de eternidade em eternidade, nunca tinha experimentado separação de Deus e teve que bradar e dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora, a minha e a sua morte, o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa, das pessoas que tinham vivido antes dele, das que estão vivendo hoje, das que ainda vão nascer, estava tudo sobre ele ali. E a santidade de Deus não se relaciona com o pecado. E nessa hora, o que estava sobre Jesus não era uma história, era um fato. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades de madeira. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas iniquidades. O inferno celebrou ali, porque viu morte sobre Jesus. E quando Jesus morreu, foi para onde? Foi para todo lugar onde quem morre separado de Deus vai. Jesus foi para o inferno. É verdade. Tem gente que acha que Jesus foi para ali, para o inferno, só porque ele tinha que pegar a chave. Não, ele foi lá porque estava morto espiritualmente. Só o que as trevas não contavam é que a morte que levou Jesus para o inferno não foi a morte dele, não foi o pecado dele. E assim como nós usamos aqui o exemplo de Caim e Abel, e você sabe da história que Caim foi lá, matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel
reclamou justiça. Tem coisas que a Bíblia fala que a gente não entende literalmente, mas eu sei que existe. Por alguma razão, de alguma forma que a nossa mentalidade não processa, o sangue de Abel, que era um homem comum, reclamava justiça. Esse homem morreu inocentemente. Aí sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Se o sangue de Abel, que era um homem, falou e fala até hoje, imagina o sangue de Cristo. Aleluia. Aí Hebreus 13:20 vai dizer que o sangue da eterna aliança tirou Jesus de entre os mortos. Aleluia. Quando Jesus estava lá, ele passou 3 dias no inferno. As trevas estavam celebrando o plano frustrado. Mas ouviu-se uma voz do reino do Espírito. Deus ressuscita o justo Jesus porque ele não pecou. Aleluia. E esse grito foi de onde? Veio do sangue que fala. Glória. Amém. Você está comigo, amados? Amém. E quando ele saiu dali, aí sim é a coisa que envolve agora a minha e a sua vida. Ele foi para ali como unigênito, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou como primogênito do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Porque como cabeça de raça agora ele passaria a gerar pessoas como ele, ligadas a Deus, não como Adão, Aleluia. separadas de Deus. Amém. Glória a Era Deus. isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos, tem que nascer de novo. E esse novo nascimento como é? Calma, espere mais um pouco, que daqui a pouco eu vou subir naquela cruz e vou dizer, está consumado. A partir daí você recebe o que eu Glória fiz. a Deus. E a lei do Espírito da vida vai lhe livrar da lei do pecado e da morte. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí você vai ser nascido no Espírito. Aleluia. E a sua natureza. Ah, Senhor, isso quer dizer agora que eu não vou fazer nada de errado. Não é isso aí. Isso quer dizer que todas as suas culpas foram punidas nele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E que agora sim você tem condição de fazer coisa certa. Não é uma garantia que você vai viver acertando. É uma garantia de que você não está mais debaixo da condenação que lhe separava de Deus. O que faz com que as pessoas errem e continuem errando é porque elas têm uma consciência de condenação. Bem assim. Eu sou ruim mesmo, eu nunca vou acertar. E é uma verdade. Mas se elas tiverem sabe, amados, uma coisa que aconteceu prefigurando a obra de Cristo, pegaram uma mulher em adultério. Não foi um boato, foi um flagrante. E a lei de Moisés dizia, se for pego em adultério, mata. Trouxeram a mulher para Jesus e disseram, olha, essa mulher foi flagrada em adultério. Engraçado que não levaram o homem, né? Quase como se adulterasse sozinho, né? Mas levaram a mulher. Resumindo a história que você deve conhecer, inclusive o Eduardo deve conhecer também, tem aquela coisa das pessoas que se prepararam porque a execução era feita por apedrejamento e ela estava ali como uma condenada pelo que a lei previa. A Bíblia diz que Jesus disse, então, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para cumprir. Se ela disse que é para apedrejar, apedreje. Se vocês nunca fizeram, nunca pecaram, nunca fizeram igual, já começa aí. E a Bíblia diz que acusados pela própria consciência. Aquela mulher estava acusada pelo pecado dela, mas aqueles homens todos estavam acusados pela mesma coisa. O quê? O espírito, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado estava acusando cada um ali. Mesmo que fosse talvez uma prática diferente daquela mulher. Aí o texto diz que acusados pela própria consciência do mais velho ao mais moço, eles foram saindo, de forma que ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus disse, mulher, cadê seus acusadores? Antes dele responder, ele fez uma segunda pergunta. Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém te condenou. Ele disse, eu também não te condeno. Vá e não faça mais. Ele não disse, tudo que você fez é certo, continue fazendo. Ele não disse nada disso, porque pecado separa as pessoas de Deus e o que ela estava fazendo era pecado. O que Jesus estava fazendo ali eu estou dizendo aqui a você como as coisas são, estou prefigurando aquilo, o padrão que vai ser. Depois que eu for ali naquela cruz e cumprir, você vai entender que o que faz com que as pessoas... Porque ele diz assim, vai e não faça mais, as pessoas pensam que isso é um conselho apenas. Mas ali é um princípio. Que princípio é esse? Se não tiver condenação, você tem condição de não fazer mais. É desse jeito. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Se não tiver condenação, você tem condição de não fazer mais. Cadê seus acusadores? Ninguém te condenou. Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não faça mais. Aí lembra como nós começamos esse texto?
essa pregação, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação. Não há condenação para aqueles que fazem tudo certinho, é isso? Para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Agora o que ele estava dizendo, você quer viver, sem estar constantemente no erro, no pecado? Claro que eu quero, porque viver no erro e no pecado me separa de Deus. Ele disse, só tem uma forma. Só tem uma forma de não viver reincidindo o mesmo pecado. É você entender que não tem condenação. Oh, aleluia. É você entender que a sua culpa alguém já levou. Amém. Ele falou isso antes de ir para a cruz, mas ele estava prefigurando isso. Ele estava dizendo, quando eu estiver ali, eu estou carregando inclusive isso que você fez agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar sofrendo inclusive por isso que você fez agora. Obrigada. Vou encerrar com um texto aqui, Amém. que diz assim, ó, Romanos 5, versículo 14, vai dizer assim: no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Por quê? Por que isso? Porque não é uma questão do que você faz. Quando já entenderam isso que eu estou dizendo? Quando eu digo isso, mas eu não estou dizendo que você pode viver fazendo o que é errado. Eu estou dizendo que os carros saem na frente dos bois. As pessoas ficam pensando só no que está sendo feito de errado. Quando na verdade o que elas têm que entender é que tudo que é feito de errado é porque elas estão separadas. Elas pensam, eu faço coisas de errado e isso me separa de Deus. Não, eu estou separado de Deus, por isso faço coisas erradas. Aí o texto diz, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão. O qual quem? Adão, o qual é uma figura daquele que haveria de vir. Ou seja, está dizendo, Adão figurava Cristo. Ele veio no mesmo padrão. Em que sentido? Com a capacidade de fazer coisas que trazem influência sobre aqueles que vêm depois dele. Alô? Estão entendendo? Sim. Então, aí ele diz assim, ó, no 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, falando de Adão, muitos morreram, muito mais. É bom, né? Muito mais. Amém. Muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Obrigada, Senhor. Amém. Jesus, abundou para muitos. Amém. Glória a Deus. A salvação que Jesus providenciou é para quem? Para todos. Para todos. Para todos. Agora, existe alguma condição para esse todos usufruir dessa salvação? Sim. Existe. Sim. Aí que entra as coisas, para usufruir dessa salvação, que é para todos, aí você tem que ser. Não, o que a Bíblia diz é que você tem que crer a ponto de receber. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou continuar o texto, ele vai dizer assim, ó, que esse é o fim da nossa mensagem. Mas não há comparação entre o dom gratuito, que é o que Jesus fez, com a ofensa, que é o que Adão fez. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, abundou para muitos. Versículo 16 vai dizer, também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Falando de Adão. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só, ó, presta atenção, amados. Você percebe que as pessoas estão condenadas pelos pecados que elas praticam. Não, elas praticam o pecado pela condenação que veio sobre elas. Essa é a mensagem que eu e você temos que pregar às pessoas. Tem tanta gente que quer Deus e não vem porque a própria igreja apresentou para nós. Você tem que melhorar para poder vir. Isso é o maior engano que existe. Ninguém melhora para poder vir. É verdade. Jesus disse, vinde, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Não, se alguém pudesse melhorar sem vir, Jesus não tinha sido enviado. Não precisaria. Se alguém pudesse acertar apenas pelo seu esforço, Jesus não teria morrido. Imagina. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio pela transgressão de um só que pecou. Porque veio o juízo, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Veio o juízo, na verdade, de uma só ofensa. Eu preciso dizer o que é uma só? Uma não é duas. É uma. O juízo veio por causa de um pecado, de uma ofensa. Que pecado foi esse? O pecado de Adão. Que atribuiu à humanidade o quê? Condenação. Aí ele vai dizer, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Por que muitas? Porque essa ofensa se estendeu a todos. O dom gratuito veio de muitas ofensas para, olha o que o diabo não esperava, justificação. O que é justificar?
É tornar sem culpa. Sem É absolver. Glória a Deus. Fomos absolvidos. Linguagem jurídica. Réu absolvido. Glória a Deus. Não há condenação. Cadê a sentença? A sentença é livre. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas ele continua fazendo coisa errada, mas alguém pagou a culpa dele. Alguém pagou a dívida dele. Aleluia. O escrito de dívida, Colossenses 1:12, vai dizer que ele cravou na cruz o escrito de dívida que constava contra a minha e contra a sua vida. Eram ordenanças que nos era contrária. Fulano é a imagem daquele que pecou. Ciclano tem a natureza daquele que está separado de Deus. Só que ele não contava com isso aqui. Porque se pela ofensa de um homem, de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais aqueles que recebem. Oh, não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo assim, conquiste a sua salvação. Não. Receba. Eu recebi. Eu trabalhava numa empresa lá no Nordeste. Eu tinha um cara lá que ele tinha vontade de me acertar no olho, porque volta e meia ele jogava na minha cara. Por que você disse que eu sou salvo? Eu até entendo. Por que você disse que é salvo? Eu até entendo, amados. Porque quando a pessoa diz isso, ele pensa que você está dizendo assim, você está dizendo que é melhor do que eu? Porque as pessoas não são apresentadas a essa verdade. Uma pessoa que diz que é salvo, ele não está dizendo eu sou melhor do que você. Talvez ele esteja dizendo eu sou pior. Mas eu recebi algo que você está rejeitando. Porque o Evangelho de João vai dizer, veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos. Olha como os textos se encaixam. Lembra que eu falei que ele veio como um único filho? Mas quando ele ressuscitou como primogênito. Primogênito quer dizer primeiro. É diferente de unigênito, que quer dizer único. E agora o texto está dizendo aqui, aos que receberam foi dado o direito de ser feito filhos. Oh, glória. Quem é filho de Deus? Segundo a Bíblia, aqueles que recebem. Amém. Amém. Glória a Deus. É aqueles que recebem, não é aqueles que conquistam. Se hoje eu ou qualquer outra pessoa pode dizer assim, ou expressar qualquer coisa que a vida em si melhora em relação a outra pessoa, a ponto de causar na pessoa até constrangimento. Ah, fulano está querendo dizer que é melhor do que eu. Eu peço perdão se soou errado para algumas pessoas, não que a gente quer dizer apenas, eu recebi algo que me foi dado, eu realmente estou melhor, mas não é porque eu sou melhor, eu estou melhor porque eu recebi algo que me foi dado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque na verdade, por natureza, nós estávamos destinados à ira. Nós quem? Todos, porque o texto diz, todos pecaram. Aí quando Deus providenciou em Cristo redenção, restauração, foi para quem? Para todos também. Amém. Tanto que o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora o que as pessoas precisam saber é que a única condição para isso não é você parar de pecar e nunca mais fazer nada de errado, porque isso não vai acontecer, a menos que você faça o que a Bíblia diz, creia a ponto de receber. O texto diz, Glória a Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos aqueles que sejam perfeitos tenham a vida eterna. Não, para que todo aquele Que crê. crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Nele crê. O que salva o homem não é ele nunca mais fazer nada de errado. É ele crer na obra de Cristo que vai fazer com que recriar o espírito humano. Fazer acender aquela luz que no princípio foi apagada. Vai fazer exatamente o que Jesus disse a Nicodemos. Nasça de novo. Então quando você crê nessa mensagem, você recebe, um milagre acontece, mas não é aqui fora, a grama não vai ficar mais verde, o céu não vai ficar mais azul. Mas de dentro a sua natureza é mudada. Amém. E agora você sabe que com essa natureza mudada, seu destino também foi mudado. Aleluia. O texto vai dizer, porque pela ofensa de um só, a morte veio reinar por esse. Mas muito mais é proporção. Se a morte que Adão fez entrar na terra foi tão ruim, que proporcionalmente tem reflexo até hoje, aquilo que Jesus fez é maior e pode repercutir de forma muito mais ampla, Amém. desde que a gente crê e receba. Amém. Muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Olha como é diferente. Provisão de graça. O que é graça? Favor imerecido. Lembra do texto que nós lemos antes? Não que a gente possa reclamar qualquer coisa por mérito próprio. É Deus olhar para mim e para você, saber que por natureza a gente estava destinado a ir e dizer, vocês estavam destinados a ir, agora eu estou enviando Jesus para pagar toda a culpa de vocês, para sofrer tudo que vocês têm. E agora, se vocês quiserem,
eu dou o favor de vocês reinarem em vida. Aleluia. Oh, glória. Pois se pela ofensa de um só veio a morte, Aleluia. por esse, muito mais, os que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando o diabo quiser vir jogar no seu rosto sobre as suas falhas, sobre o que você não é, ele diz, você diga, fique calado, porque a obra de Jesus é uma obra completa. Amém. Ele pagou pela minha vida, ele sofreu as minhas culpas. Qual é o meu papel nisso? Crer a ponto de receber. Amém. Glória Eu a Deus. recebo. É o que distingue uma pessoa de outra. É ela crer a ponto de receber. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aí você vai crescendo no entendimento da nova criatura que você é, que é o que o texto diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você vai crescendo nesse entendimento. Cada vez menos você vai reincidindo em erros. Cada vez menos você vai ficando escravo de pecado. Até se cumprir a plenitude do que diz em Gálatas: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6,14 vai dizer: porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. É só quando você entende que recebeu o favor que você para de reincidir em pecados. Automaticamente você para de apontar a vida de outros. Você para de ser juiz da vida de outros. Você vai ser um ajudador. Glória. Por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Uma pessoa que recebeu Jesus, Eduardo, e não a religião, É verdade. ela não está com checklist aqui dizendo: falta cabelo, Bem isso mesmo. bebe cachaça. É, Não. Ele não tem um checklist de julgamentos. graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Ele tem uma maleta de pronto-socorro. Também. Ou melhor, de primeiros socorros. É verdade. Está precisando disso? Venha. É o quê? Dor, chifre, cana. Sem julgar e sem falar em vício. Não. Venha. Ele não está dizendo assim: tudo que você está fazendo é certo. Ele está dizendo: eu tenho condição de lhe ajudar. Porque eu estava assim como você estava. Estava contando a história do meu amigo lá. Ele queria me acertar de vez em quando. Ficava endemoniado, porque volta e meia eu celebrava a minha salvação. E uma vez ele me colocou contra a parede e disse: cara, você está querendo me julgar por uma coisa que está disponível para você também. A única coisa que difere a mim de você é que eu recebi e você rejeita. Não tem mérito nisso. O nome disso é favor. Pelo contrário, todas as vezes que a gente está querendo apresentar a Deus performance, a gente está negando a obra de Cristo. Agora, se a gente quer progredir, fica focado no favor, na graça, na justiça, porque o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Eu quero encerrar só com essa frase. No princípio, antes do Espírito da vida, antes da manifestação de Jesus, era assim: proceda bem e serás aceito. Quantas vezes a gente ensinou isso errado? Lembro bem. Só que agora na graça é assim: receba Jesus e receba o que o texto diz aqui. Os que recebem, né, os que conquistam a imensa provisão da graça e o dom, o presente da justiça. O que é justiça? Aceitação. Eu sou aceito hoje não pelo que eu faço, eu sou aceito pelo que Cristo fez. Porque eu sou aceito, eu consigo apresentar um comportamento. Mas Deus não está esperando que eu seja perfeito, Ele está esperando que eu receba o perfeito. É desse jeito. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Diga: a lei do Espírito da vida Lei do Espírito da me vida. libertou Me libertou. da lei do pecado e da Lei morte. do pecado e da morte. Só existe uma coisa que pode nos manter fora dessa salvação que nos alcançou: é a nossa decisão de rejeitar. Tem um texto que fala assim, ó, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Você percebe que ali não está no plural dos pecados, sim ou não? Tá no singular. Convence o homem do pecado. Aí depois, é porque a gente, às vezes a gente nem lê, a gente só pega alguma coisa que alguém disse. Mas se você continuar lendo ali, você vai ver que ele explica do pecado, porque rejeitaram o Senhor. Ele faz menção de um único pecado, do qual o Espírito convence as pessoas, que é o quê? De ter essa salvação disponível e não querer. E rejeitar. Veio para o que era seu e os seus o quê? Rejeitaram. Os seus não receberam. É verdade. Estão comigo, amados? Amém. Amém. Entendeu, Eduardo? O que distingue uma pessoa de outra debaixo
da atmosfera de Deus não é a sua capacidade de apresentar performance, comportamento, é se ele reconhece Cristo. Amém. Quando a Bíblia fala sobre fórmula para a salvação, não é seja perfeito e você vai para o céu. Não vai dizer, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para a justiça. O que é justiça? É você estar diante de Deus aceito, Amém. como se nunca tivesse pecado, sem senso de culpa, de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. E isso só acontece por um meio, só acontece por um viés, é o viés da fé. Jesus fez, eu recebo. Qualquer ser humano que tentar alcançar isso pelo o viés da performance, ele vai se cansar, uma hora ele vai se voltar contra Deus. Porque a única garantia que ele tem é que vai repetir os mesmos erros. Até ele mesmo não aguentar. As pessoas não aguentam, ele também não. Deus enviou Jesus por isso, amados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque o texto diz, aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez por nós, enviando o seu Filho, o qual se tornou oferta e cumpriu em nós. Olha como é interessante isso. O texto diz, Romanos 8:35. Salvo engano. Não é isso não. Romanos, depois eu vejo para vocês. Diz que ele cumpriu em nós as justas exigências da lei. Era uma lei tão difícil, mas não pegue, não faça, não vá, não coma. Aí diz que Jesus cumpriu isso tudo. Só que o texto não diz que ele reteve isso para ele. Como ele era o cordeiro substituto, diz que ele cumpriu em nós. Então na nossa mente aqui, ó, a gente está cheio de déficit, está cheio de dívida. Na nossa mente. Para Deus está tudo certo. Glória. Por Amém. quê? Porque a obra de Cristo não tem defeito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar.